Olá, estamos de volta com o programa Palavra em Debate, discutindo o assunto Educação, um legado para o futuro, e hoje estamos dando continuidade nesse tema e hoje nós vamos dar uma ênfase um pouquinho sobre a internet, o papel da formação ou desinformação da internet. Estou aqui com a apóstola Rose, doutora Verusca, para dar continuidade nesse programa e nesse tema tão bem atual e tão importante para a gente, para a família brasileira. Realmente, hoje em dia, a internet tem influenciado demais na educação. Tanto os vídeos do YouTube, o próprio Facebook. Eu tenho visto que tem pessoas que estão completamente viciadas na internet. Parece que a educação está vindo de lá. Todas as frases de efeito vêm de lá. Todo o conteúdo vem de lá. Tem gente que leva muito mais a sério as frases de efeito do Facebook do que a educação que aprende em casa. Então, realmente é uma coisa para o jovem prestar atenção. Infelizmente, tem muita gente sendo levado para um caminho muito negativo. Primeiro, porque a internet é algo muito distante, você não sabe nem quem está do outro lado muitas vezes. E segundo, porque está fazendo falta o amor humano, ali, a educação com pessoas. E não é uma internet que educa. Por mais que seja divertido, seja entretenimento, ele não pode ser educação. Uma coisa é entretenimento, outra coisa é educação. Me preocupa o fato dos jovens ficarem muitas horas. O jovem hoje está muito mais horas participando do Facebook do que estudando, do que compartilhando com pai e com mãe. Então, brevemente, qual a opinião de vocês a respeito disso? Eu vejo lá em casa, eu tenho 2 netos, o meu iPad para eles é brinquedo. A doutora falou da questão de jovens, adolescentes, mas a gente tem assim um público infantil, já com domínio de senha, com a linguagem internauta, e que esses instrumentos são totalmente desmistificados para eles. Então eles têm acesso a desenho, a tantas coisas, e logo, em tenra idade, eles vão ter todo esse acesso a um conteúdo que é lícito para algumas faixas etárias ou não. E hoje a gente estava discutindo no programa passado, né, que da escola integral, a formação de período integral, desse tempo escasso que sobrava para os pais, que também é competitivo com esse tempo que os jovens e os adolescentes gastam em relacionamento, em pesquisas de frase, como a doutora falou, e vai criando-se uma cultura e um hábito. Eu acho que mais do que uma cultura, a gente vê que a questão da internet ela já se tornou um hábito e, como a doutora disse, até mesmo um vício. As pessoas têm uma dependência de ler coisas, de ver coisas, de procurar frase, de procurar notícia, e a gente tem todo aquele aparato que existe no Facebook, em outras redes sociais, que muitas vezes consome até o tempo de formação, esse tempo qualitativo que a gente discutiu semana passada. E a gente vê que para o computador e o jovem, o adolescente, parece que também não tem um limite. Então a gente precisa estar atento. E eu só voltando um pouquinho, nós falamos da escola. Pai, qual tem sido o seu papel de supervisor daquilo que tem sido ministrado ao seu filho? Você tem olhado o caderno? Você tem visto o que ele está aprendendo? Você vai até a escola conversar? Então a gente tem assim uma gama de coisas para a gente se preocupar, que a gente não pode estar alheio e a gente precisa ser mais incisivo no processo educacional e da formação dessa geração que Deus entregou nas nossas mãos. É interessante, né? Porque nos programas atrás nós conversamos muito sobre essa questão da qualidade de tempo. E às vezes o único momento que os pais têm para ficarem com os filhos é exatamente à noite. E quando chega à noite, eu vejo muitas vezes que os pais, eles vão para a internet. E aí os filhos também vão para a internet. E aonde deveria acontecer uma interação com a família, acaba acontecendo uma interação com a internet, que está ali com as pessoas que estão ali, ou não estão, na verdade, mas que elas... onde as pessoas param de falar com os pais, de se comunicar com os pais, e começam a expressar aquilo que sente no Facebook, por exemplo. Né? Então eu vejo muitas vezes as pessoas colocando assim no Facebook: hoje eu estou me sentindo triste, hoje eu estou me sentindo feliz, né? E coloca aquele solzinho lá, hoje eu estou me sentindo chateado.
E às vezes o adolescente, a criança, o filho, ele está ali expressando no Facebook os seus sentimentos, as suas angústias, né, as suas frustrações, como um desabafo. Um desabafo que está todo mundo lendo, está todo mundo vendo. E, na verdade, para de acontecer a comunicação dentro de casa. Porque os pais também estão ocupados com a internet, os pais também estão ocupados no Facebook. Eles também estão lá escrevendo os seus sentimentos, as suas frustrações. Então, a internet é uma bênção, é uma coisa muito boa se nós soubermos usar, né? Ela pode nos ensinar muita coisa se a gente tiver acesso a informações, mas que isso não nos roube o tempo, a qualidade de tempo que nós temos com os nossos filhos. E até mesmo, muitas vezes, rouba a qualidade de tempo que nós temos com Deus. Porque a gente está falando aqui de educação, educação a filhos, mas nós, como pais, ainda precisamos receber de Deus a sabedoria para educarmos nossos filhos. Porque Deus nos ensina também, Ele também nos educa cada dia. Nós como pais, não paramos de aprender nunca. E aonde que será essa fonte que nós vamos beber? É em Deus. Muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus, a Bíblia, para perdermos tempo com o Facebook, com a internet, com tantas outras coisas que não vai nos acrescentar em nada, só vai nos distanciar de Deus e dos nossos filhos. Mas nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Estamos hoje aqui, nesse momento, discutindo sobre educação, um legado para o futuro. Eu acho que, não sei, minha mente, eu acho que a gente se acomodou com a sociedade. Então a gente acha assim, não, porque mãe, não, pai... Então assim, a gente teve uma desorganização social a ponto de cada um buscar o seu próprio interesse, cada um vai atrás do... E aí os filhos ficam, sabe assim, então não tem onde ficar, então vai para a escola. Eu tenho muita dúvida se esse é o melhor caminho. Por quê? A escola pública vai assumir esse papel por conta dessa modernidade? Ok. Mas para nós cristãos, irmãos, você que está ouvindo aí, você que tem um pouco de cuidado, né? Você que ama seu filho, será que realmente essa é a melhor saída? Né? A gente fazer essa transferência sem nenhum tipo de questionamento, só aceitando a sociedade é assim, a modernidade é assim, mas chega uma hora que nós temos que quebrar alguns paradigmas e olhar, será que realmente meu filho ficar tanto tempo na escola tem trazido para ele benefício ou malefício? É muito difícil, às vezes, as famílias entenderem da importância do exemplo, né? É com o exemplo que você aprende a moral, é com o exemplo que você aprende até coisas básicas de vestimentas. Às vezes a gente vê umas coisas entre os jovens, né? Ou algumas pessoas que perdem, às vezes, os limites e, sabe, utilizam de determinados perfis e depois reclamam, por que minha vida não dá certo? Por que as coisas não caminham? Porque muitas vezes está tudo travado, porque não teve o exemplo a partir de casa, com a forma, com a educação. É muito complexo, então quando se parte realmente do exemplo de casa, tudo fica mais fácil. Mas infelizmente, como eu disse, a falta de tempo, as situações acabaram ocasionando uma série de problemas, né? E esse assunto, né, de educação, um legado para o futuro, é algo que realmente preocupa toda a família brasileira, porque todos nós desejamos que os nossos filhos eles tenham a melhor formação, a melhor qualificação. Contamos sim com a ajuda do governo. Existe essa proposta que está se estendendo das escolas de tempo integral, que em parte vem solucionar essa questão da mulher estar trabalhando fora, o homem também. Então a figura de pai e mãe às vezes não estão tão presentes assim na família durante o dia, mas foi como a doutora Verusca colocou, não é tanto quantidade de tempo, mas a qualidade. Mas nós temos pais e mães que estão nos ouvindo, nós precisamos ter essa consciência que o legado que será deixado pela escola,
por mais tempo, mais horas que ele dedique no desenvolvimento intelectual, cognitivo do nosso filho, nós temos que lembrar que se nós não deixarmos o nosso legado espiritual, eles vão ser simplesmente zumbis, médicos zumbis, fisioterapeuta, técnicos que não têm a vida de Deus. E o que faz todo o diferencial é a vida de Deus nos nossos filhos, e o maior legado que nós podemos deixar é isso. Então, nós estamos conversando sobre essa questão da escola, mas nós temos consciência também da importância da gente estar fazendo essa leitura, né, dessa situação da nossa modernidade, pouco tempo, passar uma qualidade, às vezes a culpa que vem na família por não conseguir alcançar esses objetivos. Nós temos que entender, né, Ana, que a família é a base de toda uma estrutura, de uma estrutura de educação. É aquilo que a escola vai ensinar no aprendizado, no desenvolvimento da criança, de certa maneira, ela só vai solidificar, ela pelo menos deveria solidificar aquilo que já foi ensinado em casa, né? A gente vê muitas vezes as crianças, elas chegam nas escolas não respeitando a autoridade, não respeitam a autoridade do professor, não respeitam o coleguinha, não respeitam a autoridade da diretoria, do coordenador, quem quer que seja. E a gente vê que isso já é um problema na família. Se existe a escola, ela vai refletir os problemas da família, isso que eu vejo. Muitas vezes essa dificuldade de respeitar, um exemplo que eu dei da autoridade, é porque dentro de casa não existe esse respeito pelos pais, da autoridade, entender o papel do pai, da mãe dentro da família. Então a família ela tem esse papel imprescindível de ensinar os princípios, né, no caráter da criança, aquilo que é importante. E a gente vê assim que muitas vezes as dificuldades que as crianças sofrem na escola, até mesmo de aprendizado, dificuldade de leitura, dificuldade de sociabilização, é porque ela está passando por algumas dificuldades dentro da casa, né, por falta de atenção dos pais, pela negligência dos pais, não apenas em sentido do ensino, né, formal da criança, mas a negligência da falta de atenção, na negligência da falta de carinho, da falta de cuidados. Então, muitas dificuldades que as crianças apresentam na escola é um reflexo da dificuldade que ela tem dentro da família. Não sei se a doutora Verusca poderia ampliar um pouco mais isso. Quando você lida com essas questões de dificuldades, muitas vezes você vai atender alguém que está tendo uma dificuldade de aprendizagem na escola, você vai ver muitas vezes, né, Verusca, a dificuldade está lá na família. Quando o atendimento chega aqui no consultório, já vem com uma problemática toda instalada na escola, que eu diria que é o sintoma. É como se o sintoma, né, a febre, aconteceu e a gente precisa detectar o motivo. Qual é o motivo da infecção? Se a gente fosse fazer uma comparação com o estado clínico. E quando a gente começa a verificar, a estrutura familiar geralmente está com uma dificuldade. Mas eu também não posso ignorar o fato de que existem sim situações onde a família faz tudo, oferece toda a estrutura, dedica tempo, cuidados, até certos investimentos, tudo correto, você não identifica um erro que possa ter levado a uma determinada situação, mas infelizmente, em alguns dos casos, as pessoas mesmo tendo toda a estrutura familiar, infelizmente usaram o livre-arbítrio negativamente. As pessoas individualmente, cada um, acaba fazendo escolhas. É claro que quando você tem uma família adequada, que apresenta um certo equilíbrio emocional, que, né, apresenta uma estrutura familiar, é muito mais fácil você optar, fazer uma escolha positiva, é óbvio. Mas infelizmente, às vezes, tem mães que se sentem culpadas. Ana, Rose, tem mães que chegam aqui chorando, eu fiz de tudo, eu dediquei tempo, onde eu errei com culpa, como se a culpa fosse elas, né, ou a educação que elas ofereceram, e muitas vezes o problema não está aí. A gente não pode ignorar o fato de que existem escolhas, mesmo às vezes você fazendo tudo, o jovem, o adolescente pode fazer uma escolha ruim porque quis fazer uma escolha ruim. Agora, isso existe. Agora, o que mais existe não é isso.
O que mais existe, infelizmente, é uma estrutura familiar complexa, cheia de conflitos. Um que se separou, casou de novo, aí a família tem 2 pais, 2 mães, não sei quantos filhos de não sei quantos casamentos, relacionamentos extraconjugais. E quando você vem avaliar a situação, está tão complexo, está tão confuso. Eu já vi aqui, gente, crianças que chamava a mãe de mãe, a madrasta de mãe, a avó de mãe, a avó da madrasta de mãe. Aí falou, mas quem que é a mãe? E a criança não sabia me dizer direito. Uma criança de 7 anos de idade. Porque está tão confusa a referência que ele já não sabe mais. Então, infelizmente, tem muita coisa quando a gente fala de educação, gente. Tem muita coisa. E nós estamos pensando em futuro, né? Quando a gente fala educação, um legado para o futuro, porque a gente sabe que a formação, não só científica, mas principalmente a formação do caráter, é um legado da família. A Bíblia é muito clara quando ela diz que a herança do Senhor são os nossos filhos. Eles são herança. Deus colocou eles em nossa mão para que a gente pudesse ser inspiração. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A apóstola Rose teve um período que ela educou os filhos, não trabalhou. Eu trabalhei o tempo todo e eduquei meus filhos e a gente teve uma boa colheita. Então é lógico que é a maneira que você se coloca na sua família, complementando. Muitas vezes a gente vê mães que não sabem nem ler e nem escrever. Mas ela faz parte do sistema do legado de educação por ser inspiração, por ser aquela apoiadora, por ser aquela pessoa que talvez não tenha o legado científico ou cultural, mas ela tem o legado do amor. E essas coisas, eu acho que elas prevalecem sobre outras. Uma criança motivada, amada, por mais se ela ficar 9 horas na escola, isso tudo vai fazer um diferencial para o futuro e para a formação. Não adianta a gente ter médicos que não têm ética. E a ética você aprende dentro de casa. Tudo bem, tem a matéria na academia, tem a disciplina. Mas a gente sabe que isso é meio que de berço. Então, queridos ouvintes, nós somos inspiração para os nossos filhos, independente do nível cultural que a gente alcançou. E a gente não vai deixar de passar um legado de formação, porque a formação do indivíduo não se dá só nas letras que ele pode absorver, no conhecimento que ele tem, mas principalmente na inspiração desse pai, dessa mãe, na formação dessa pessoa para o seu futuro. Ana, tem gente que vai estudar a vida inteira e não vai aprender o que é ser sábio. E tem gente que não vai aprender a ler a vida inteira e vai ser mais sábio do que muita gente inteligente. É interessante a gente pensar um pouquinho a respeito dessa palavra legado, né? O legado, ele é diferente de herança. A herança, as pessoas, né, os filhos, eles vão receber depois que os pais morrerem. Só que o legado, ele já é entregue todos os dias. O legado é aquilo que você passa para a sua geração, para os seus filhos, nessa geração, né? Então, é interessante que muitos pais, eles não têm a sabedoria para passar esse legado da maneira correta, né, da melhor maneira possível. E assim, eu vejo um legado que muitos pais já estão deixando para os filhos hoje, que é a questão de você nunca dizer não para os filhos. Eu vejo hoje, um dos problemas da família é a permissividade, né? Há uma permissividade muito grande, acho que também em detrimento dessa questão da culpa, que alguns pais carregam por não ter o tempo do jeito que gostaria para os filhos. Aí entra por essa linha da permissividade. Então, acaba deixando esse legado de permissividade onde não se existe a palavra não, que é totalmente antibíblico. Porque Jesus mesmo disse o quê? Que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Então, uma hora vai ser sim. E outra hora, a palavra para os nossos filhos vai ser não. Só que os pais, eles não conseguem mais dizer não para os filhos. Muitos pais não conseguem dizer não, em detrimento dessa questão, desse sentimento de culpa. E essas crianças, no futuro, que serão adultos, vão ter dificuldade de lidar com frustração. Porque muitas vezes o não vai frustrar o filho. Mas a frustração faz parte do desenvolvimento do caráter da criança. Mas antes, um momento muito importante,
que a gente também, né, tem que agora ouvir aqui, porque é um momento que é importante para a gente também estar nutrindo de conhecimento e de momento espiritual, que é o momento do Palavra News, que traz essa reflexão especial para a sua vida, com o apóstolo Eliseu Ferreira e o nosso jornalista Carlos Vonei. Palavra News. A evasão escolar é um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional do país. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apesar de o país ter registrado uma queda de 11,5% na taxa de abandono do ensino de 2001 para 2011 entre jovens com 18 a 24 anos, essa média ainda é 3 vezes maior do que o percentual verificado em 29 países europeus. O IBGE, que analisou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, mostrou que o percentual de jovens que não haviam completado o ensino médio e que não estavam estudando passou de 43,8% em 2001 para 32,2% em 2011. Em países como Suíça, Polônia, Austrália, Irlanda, Dinamarca e Bélgica, a taxa de abandono dos estudos é de menos de 10%. Itália, França e Alemanha têm percentuais inferiores a 15%. As causas da evasão escolar no Brasil são variadas: condições socioeconômicas, culturais, geográficas, pedagógicas e a baixa qualidade do ensino das escolas. Dentre os motivos alegados pelos pais ou responsáveis para a evasão dos alunos, são mais frequentes nos anos iniciais do ensino fundamental, de 1ª a 4ª séries, os seguintes: escola distante de casa, falta de transporte escolar, não ter adulto que leve até a escola, falta de interesse, doenças e dificuldades dos alunos. Cabe lembrar que, segundo a legislação brasileira, o ensino fundamental é obrigatório para as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, sendo responsabilidade de famílias, do Estado, garantir a eles uma educação integral. Eliseu, qual a sua visão apostólica? Muito bem. Educação é o tema que o Brasil precisa ouvir realmente. Nós vemos aí os índices que falam mais do que qualquer outra coisa e nós precisamos refletir realmente sobre a educação no nosso país. Mas eu queria, queridos, que vocês pensassem comigo também na questão da educação religiosa no nosso país. Muita falta de informação religiosa. E eu não digo apenas da religião A, B, C, D, porque na verdade nós precisamos conhecer a verdadeira religião, que é a verdade de Deus para as nossas vidas. E nós temos uma fonte muito importante, que é a base de praticamente todas as religiões, que é a Bíblia Sagrada, e que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não estudam mais a Bíblia como deveriam, muitas pessoas ignoram a revelação que Deus deixou escrita nessa palavra, nesses livros. E nós precisamos fazer como alguns dos religiosos do passado, na época de Jesus, dos apóstolos, que estavam ouvindo as pregações, as ministrações dos apóstolos, até do próprio Jesus, e eles estavam verificando se realmente aquilo que estavam falando era verdadeiro. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos para não sermos enganados com falsas doutrinas, com todo tipo de enganação, todo tipo de palavras. Na época dos apóstolos isso já estava acontecendo e nos dias de hoje ainda continua acontecendo. Tem muitas pregações, tem muitos ensinos religiosos que não são verdades, não tem respaldo da revelação bíblica, da revelação da palavra de Deus. E nós precisamos, como cristãos, um país cristão que somos, precisamos estar atentos a esses ensinos, a essas doutrinas e checar se realmente a Bíblia tem ensinado desta forma. Eu entendo que nós precisamos cuidar, principalmente das nossas crianças, que estão religiosamente falando muito pouco instruídas, para que elas possam estar recebendo o verdadeiro ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela tem que andar, e quando ficar velha, jamais vai se esquecer dele, do caminho. Então, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Que tipo de ensino, que verdade bíblica, que verdade religiosa estamos passando para elas? Porque certamente elas vão crescer, vão se tornar adultas, e qual vai ser o referencial religioso e cristão que essas crianças no futuro, adultos, terão? Então, o meu desafio aqui
aos líderes, pastores, ministros, para que vocês estejam enfatizando o ensino da palavra de Deus como ela é. Faça estudo nas casas, faça estudo nos lares, para que a Bíblia seja ensinada, possa ser estudada, meditada, porque eu tenho certeza absoluta que esse nível de educação religiosa vai despertar também o nível de educação profissional, de educação no conhecimento da história, da geografia, da matemática, do português. Quando se há uma conscientização do que Deus tem para a sua vida, automaticamente essa pessoa ela vai buscar também desenvolver a sua vida nas outras áreas. Hoje, graças a Deus, já temos cristãos, juízes, advogados, pessoas que estão ocupando alguns cargos públicos que têm realmente o conhecimento, porque se prepararam, porque se dedicaram, porque estudaram, porque desenvolveram o seu lado educacional e isso contribui para que eles possam ocupar essa posição. E eu quero enfatizar que na Bíblia nós encontramos vários exemplos de pessoas que se prepararam, que se educaram para poder ocupar os lugares de destaque na sociedade. Por exemplo, o jovem chamado Daniel. Ele era uma pessoa que conhecia a ciência e ele foi muito usado por Deus na posição que ele ocupou, nos reinos que ele passou, porque ele tinha, em primeiro lugar, a ciência, o conhecimento, a educação. Então, vamos trabalhar essas duas vertentes para que nós possamos ter um país melhor, tanto do ponto de vista educacional, como também do ponto de vista religioso e do conhecimento das verdades de Deus para a sociedade. Eu creio que nós podemos fazer isso e eu tenho certeza absoluta que você que está me ouvindo nesse instante, que está me vendo, vai refletir e vai buscar um conhecimento maior das coisas de Deus para a sua vida. Fico por aqui, Deus te abençoe com toda sorte de bênção e até breve, se Deus quiser. E essa foi a visão apostólica do apóstolo Eliseu Ferreira. Até o próximo Palavra News. Puxa, terminamos esse programa. Semana que vem estamos de volta. Fica aqui um abraço de toda a equipe. Fique com Deus. Até a próxima semana. Tarde de sábado e o sol a queimar, mas Jesus estava lá, sempre pronto a me ajudar. Outra conquista, sonho a se realizar, porque Jesus estava lá, nos caminhos a me guiar. O Senhor ama você, é só você lembrar, dizer adeus à solidão e louvá-lo na canção. O Espírito Santo aqui está mais uma vez, sobrevoa todo espaço e observa só você. Dê espaço para ele trabalhar em sua vida, apagando suas marcas e curando a ferida.